atenção, criado e filho é diferente. Criado e filho diferente. Como assim? Vamos supor, eu vou hoje lá no hospital e eu pego lá um bebezinho recém-nascido, né, para me criar. Por mais, irmãos, que eu possa procurar tudo enquanto é lei do mundo para dizer que eu gerei aquela criança, não, eu criei. Mas não é filho. O filho é aquele gerado. E assim também é a palavra de Deus. Então, ele fala que ele criou todas as coisas. Quando eu vou ler com você, que no princípio, né, no primeiro versículo de Gênesis, lá, fala que a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas, e dali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eu venho com você cá para São João, os três estão juntos de novo. E aqui ele fala que todas as pessoas que não aceitou Jesus e não passou pelas águas, é criado por ele. É filho dele, criado. Mas o criado, irmão, vamos supor, o filho é filho, vamos supor, a pessoa que tem um empregado dentro de casa, um criado, um empregado. Por mais que ela faça tudo para aquele criado, não é como o filho. O filho gerado é outra coisa. Dá presente para a criada, que a criou lá dentro de casa, faz tudo. Mas quando é o filho gerado, que aquele filho pede uma coisa, é diferente, porque é filho. Eu não ia pregar isso não, mas o Espírito Santo Deus ali sentado, enquanto o pastor orava no oferta, o Espírito Santo falou para mim explicar isso. Porque quando Jesus fala, né, os escribas fariseus estavam dizendo assim, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus falou com eles assim, vocês são filhos do diabo. Por quê? Por que era filho do diabo? Eles estavam rolando Jesus e Deus criou realmente, eles ainda não eram filho de Deus. Mas aqui em São João, capítulo 1 dos Evangelhos, que eu não ia pregar essa mensagem, né? Eu ia falar para vocês de lá, né? Inclusive a Joana falou muito, que quem é de oração, fala de oração, só pregação, né? Você falou que Jesus chegou perto do túmulo, né? Ele só deu graças a Deus e o Lázaro para fora. Então hoje eu ia pregar realmente Jesus na casa de Lázaro, mas Deus está mandando ele para o outro lado, eu quero obedecer. Então aqui, irmão, está dizendo assim de novo, aquilo que estava lá no Gênesis, primeiro versículo, está aqui de novo. Põe aí o primeiro versículo de Gênesis aí, Elisângela, primeiro para a gente concluir aqui. No princípio põe aí. Eu já estou até com a Bíblia também aqui. No princípio sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto. E agora nós vamos para São João, capítulo 1, eles três estão juntos de novo aqui. Está dizendo assim, no princípio era o verbo, Jesus era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eles estavam no princípio com Deus. E agora quero que vocês entendam. Olha como é que tudo é criado por ele. No versículo 3. Todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram feitas. A minha Bíblia está escrito feitas. Por intermédio deles, dos três. E sem eles, nada do que se foi feito. A vida estava nele. E a vida era a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas. E as trevas, lê para mim os 5 aí, Elisângela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Porque João não era luz, mas ele veio para testificar que Jesus veio. Então, eu só vim aqui para te mostrar o versículo 3. Põe o 3 aí de novo. Todo mundo foi criado, criatura. Mas não é filho. O filho é aquele que aceita Jesus e passa pelas águas.
E é uma verdade tão verdade que você viu que o apóstolo Paulo, né, ele acabou de escrever ali, que eu até falei da Giovana, que ela era santa, né? E o menino veio santo. Não é porque o menino, você esconde aí a cabecinha aí, mas você era um pouquinho de menino. E a Geralda andava com você para a igrejinha, a Giovana estava trabalhando, e eu falava para a Geralda, esse é o profeta do Senhor, o profetinho do Senhor. E você ficava na alegria, você dava uns pulinhos gostosos, e aí mesmo, pastor, ele vai ser profeta. Então você se liga, porque você não está julgado nesse tipo, não. Cuidado que Deus cumpre a palavra. Porque a sua avó, não, que essa avó curou para esse menino. Então, você vê que é tão verdade que um crente, né, passa a santidade por não crente, o filho vem salvo. Então, vou voltar no versículo 3, que eu quero até ler aqui, que aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele criou todas as coisas, criatura, mas não é filho. Criado, criatura, e todas as criaturas estão mortas para Deus. Não é filho de Deus. Almoça, janta, dorme, mas não é filho de Deus. É criados, e Deus até dá o livramento, abençoa muito eles. Por isso é que Deus, né, enviou a Jesus para trazer nós para a gente ser filho. Então, quando nós vimos aqui no versículo 3 de São João, ele está, o homem, irmão, o povo de Israel é sábio, você não acha um judeu pobre, nem bobo, nem ignorante, eles são filhos, né? Jesus, ele escolheu os filhos da verdade ali, que é eles. Então, este homem, irmão, ele era príncipe, e ele era da mesma linhagem de Jesus, judeus. Porque Israel, os judeus lá, irmão, é a promessa, né? Nós coisas enxertadas em Jesus e nós adquirimos essa bênção. E este homem foi ter com Jesus de noite. E por que ele veio de noite? Porque ele era príncipe do povo. Príncipe, irmão, é como se fosse o Jair Bolsonaro. Quando ele vem em Belo Horizonte, tem gente que não gosta dele, vai ver ele. Né? Tem gente que tem raiva daquele homem que já morreu. Mas não, irmão, ele é nosso líder, a gente tem que orar. Ele né, eu oro pelas autoridades dele. Então, o problema é o seguinte. Olha que Jesus fala com ele. Eu estou aqui no 3:10. Jesus fala com ele assim, ó. Tu és mestre Israel e não compreende essas coisas? Jesus deu um amigo. Você é mestre, você é príncipe, você é mestre e não sabe essas coisas. Por quê? Porque ele foi ter com Jesus de noite. Porque ele era muito importante, como eu falei com vocês, se o Jair Bolsonaro passar aqui na rua, aqui, até quem não gosta dele vai ver. Vai largar as panelas queimando e vir cá ver. Porque isso é instinto do ser humano. Então, esse homem chegou para Jesus, foi ter com Jesus de noite. E você vê que ele era judeu, porque Jesus é judeu. Quando você chega com a pessoa de judeu, você está abençoando a pessoa. Ô judeu, você está abençoando. Porque o judeu é de Jesus. Então, ele era também ligadinho, ele foi ter com Jesus de noite e falou assim, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, que ninguém faz o que você faz. Vamos ler aqui o versículo lá, já pôs aí? Põe lá, o primeiro, eu estou olhando para vocês e lembra. Põe o versículo 1 primeiro. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um príncipe dos judeus. Está vendo? Ele era príncipe dos judeus. Nicodemo era príncipe dos judeus. Ele estava no meio daquele povo ali, mas ele era príncipe. E agora o que ele fala para Jesus? A intimidade que ele tem com Jesus, chama Jesus de Rabi. Este veio ter de noite com Jesus e lhe diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. É isso que eu me certo ali, gente. E aí, né, Jesus falou, você é muito sábio, inteligente, mas se você quer ser filho do meu pai e meu irmão, que é Jesus, é nosso irmão mais velho, sabia disso? Pastora, o que você está falando? Quando ele ressuscitou dos mortos, eu não vou lá com você agora, que a Maria foi encontrar com ele, ele disse, Maria, não me toques, que ainda não foi ao meu pai. Vai dizer aos meus irmãos, eu sou o irmão mais velho seu, Maria, que eu ressuscitei. Então, Jesus é o nosso irmão. Então, aqui, o que ele fala, né? Este foi ter com Jesus de noite, eu já li isso tudo aqui.
Isto, vou pular de novo, que eu não falei. Este veio ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Se Deus, ele estava falando, se Deus não tiver com você, Jesus, essa sabedoria só pode ser Deus. Aí Jesus fala, você também pode ter, Nicodemos. E eu falo, não sei se você está sentado, você também tem. Porque o inimigo luta com nós, irmão. Mas se você nasceu da água do Espírito, você tem Deus. Você é mais que vencedor. Não é o que falo, não. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, lá você fala assim, lá está dizendo que Deus fez eu e você mais que vencedor. Então, olha para você ver, voltando aqui, ali Jesus fala, isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode nem ver, irmão, o reino do céu, não vai entrar. Não pensa que Jesus, hoje, nós estamos no período da graça, da bênção, mas quando Jesus vier como juiz, irmão, você vai para o tipo da igreja daquela pastora Maria Helena, eu via ela toda corrente, ele fala assim, apartai de mim, maldito, que eu não te conheço, porque você não me aceitou como Salvador. Entendeu, irmão? Porque eu estou falando isso porque a palavra de Deus, porque as pessoas pensam, irmão, que aceitar Jesus é só trocar de religião, adorar santo, está tudo bem. Não, irmão, nós temos a receita. Ele fala que a gente tem que jejuar, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que ser uma pessoa diferente. Não é que você vai ser diferente, ele te faz diferente. O Espírito Santo de Deus te muda. Você não consegue ser aquela Helena antiga que eu era. Problemática. Não, eu vou te falar. Deus me livre de mim quando eu não tinha Jesus. Eu não tinha visto, irmão. Realmente não tinha visto, não era namoradeira. Não fui de namorar muito. Uma coisa que eu conheci na minha vida foi esse aqui. Sabe? Mas eu era terrível. Sabe? Porque você tem Jesus como Salvador. Eu nunca bebi, nunca fumei. Sabe? Eu era jovem, eu podia, eu via o povo tomando cerveja. Eu sentia aquele cheiro de cerveja. Sabe? Eu falava assim, tá parecendo assim, o cheiro aquele cheiro de urina de cavalo que eu falava para as pessoas. Eu era jovem, eu podia ter bebido, eu podia ter fumado, eu podia. Mas eu tinha Jesus, eu estava morto, eu era criatura. Então, irmão, largue de ser bobo, você nasceu de Deus e Deus vai mudando. Cada vez que você participa de Santa Ceia, a sua vida vai se santificando. Fala comigo, quem é salvo, não perde Santa Ceia. Porque quando você come daquele pão, você não está alimentando. Jesus não veio aqui buscar carne, do pó veio do pó se voltará. Jesus não veio buscar o seu espírito, que é essa lâmpada dos olhos que você tem. Quando você morre, esse espírito ele se integra e vai para Deus. Deus vai salvar a alma. E a alma só alimenta da Santa Ceia, do pão de Santa Ceia. Ali, quando você alimenta, você é curado, você traz um pouco de Deus na sua vida, sabe? Isso é mudar. Então, olha para você ver. O outro versículo está dizendo assim, né? Ele fala assim, ele retruca, porventura, eu sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe nessa segunda vez? Olha o que Jesus responde para ele. Você tem que nascer da água e do Espírito. Irmão, olha aqui o versículo, acho que é o 5 que ele fala. Respondeu Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Foi outro. O que é nascido da carne é carne. Olha lá, ponto e vírgula. Quem está na carne é criatura, é Adão ainda, que quando saiu do Éden, sabe, irmão? Porque ali dentro do Éden, Jesus ia lá, o Pai e o Espírito Santo, toda tarde encontrar com eles. Mas quando eles pecaram, Jesus tirou eles para fora, né, dali, e eles morreram espiritualmente. Não é para ir para o cemitério. Ele morreu espiritualmente. Deus falou, você vai cuidar, você vai lavrar, você vai fazer isso, a ela vai ter dor de parto. Mas eles morreram espiritualmente. Precisou que Jesus viesse para que nós aceitássemos Jesus. Então ele falou, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Coloca o outro livro, você vê que você vai ser nascido de Deus. E eu vou te mostrar agora porque eu vim aqui. Não te admires tu dizer, importa-vos nascer de novo? Olha aqui, o vento, porque o Espírito Santo é como o vento. Irmão, você consegue pegar o vento, você vê o vento, você vê a sua palavra e você vê o vento.
O Espírito de Deus que entra dentro de nós é como vento. Mas já vou pular aí para o 10 aí que eu vou. Que é aquele que eu. Tu exército de Israel não sabe essas coisas? Nós estamos no versículo 10. Mas quando chega no 12, querido, é aí que você nasce de Deus. Olha aí, ela vai para o 12. O 12 está dizendo assim: mas todos quantos me receberam. Lá em Romanos 10, está dizendo: com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Aí entre esse versículo aí, né? Olha lá. Peraí, você pôs o 3 e 2? Todos quantos receberam, derem-lhe o poder de que ser o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem em meu nome. Então, ali você passa a ser filho de Deus. Agora nós vamos ler o 3, que fala do varão. O varão é meu pai e minha mãe que me trouxe. Mas, quando eu aceitei Jesus, eu não nasci só do pai e da mãe, eu nasci de Deus. Com o 13. Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de que, irmão? De Deus. Você é filho de Deus, irmão. Você é filho da verdade. Entendeu? Você é filho de Deus, você é filho da verdade. Então, agora, os discípulos estão questionando o capítulo 8 desse versículo de São João. Olha o que os discípulos, os escribas, eu tentando ir. Eu vou começar a ler aqui do versículo, o 35 está dizendo assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho para sempre. O que é o escravo? O escravo é o criado, aquele que nasceu de Deus e não aceitou Jesus, e não passou pelas águas, e não fez as coisas, ele não vai ficar na casa. Que casa? Você acha que aqui na igreja da pastora não vai entrar na vida eterna? Não vai entrar, irmão. Aqui, olha, eu estou lendo aqui, ela pôs João 8, ela pôs aqui para mim. Olha o 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente o que sereis livres. Então, esse vai ficar na casa. Então, irmão, não deixe o inimigo questionar você, não. Você é filho de Deus. Né? Quando a gente pega esse versículo aqui, a gente lembra do presidente, né, da República, porque aqui fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu não estou entrando nessa parte. Eu vou agora te mostrar como é que Jesus debate, que eles debatem com Jesus. Versículo 6 que eu acabei de ler. Olha o que eles estão falando com Jesus. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais me matar-me. Isso é Jesus falando. Porque a minha palavra não está em vós. Irmão, quem não nasceu da água do Espírito, e a Bíblia não entende. Entende? E acha que ainda tem enjoado. Começa a ler lá, fala assim: eu tenho que ir lá no supermercado de cidade, comprar carne para o almoço, tenho que varrer casa, ter cama. Mas quando a pessoa é nascida do Espírito, que você começou a ler e a palavra não entrou, dobra o joelho, olha, que o inimigo pode estar tirando você do caminho. Mas quando você pega na palavra, você vai comendo a palavra de Deus. E ela vai entrando, e você vai tendo vida. Então, Jesus estava falando com eles. Agora eu vou mostrar para vocês, que é o João 44, que eu devia ter que dar direto. Mas quero ler com vocês aqui. O 38. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. E vós, porém, fazeis o que viste dos vossos pais. Olha o 39. Então lhe responderam: nosso pai Abraão. E disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticais as obras de Abraão. 40. Mas agora procurai matar a mim, que tenho falado a verdade. Eu vim de Deus, e assim procedeis de Abraão. Olha o 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. E disseram-lhes: olha como é que eles ficaram com raiva de Jesus. Nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. Era nada.
Irmão, se você está sentado nesse banco, vou pegar tudo com você agora. Viu, Luciano? O Senhor até mandou te falar uma palavra também sobre o Espírito Santo. Irmão, se vocês não lutar, pedir a Deus para falar em mistério, porque é batizado naquele momento que você creu, você confessou com sua boca, ele derramou a porção dobrada do Espírito dentro de sua vida, mas não foi evidências de língua. Igreja, presta atenção no que eu estou falando. O céu está fechando, Jesus está voltando. O filho da Marcelena teve um sonho de Jesus voltando. Veio aqui no altar e avisou, ele está ali sentado. Cadê ele? Olha lá. A pastora, Jesus está voltando. Porque esse menino passou por os caminhos que ninguém de nós passou. E Deus chamou esse menino de volta. E ele teve um sonho, Jesus voltando. E domingo ele veio me falar. Então o que eu quero falar com você, meu irmão? Estou pegando duro com vocês. O problema é o seguinte: luta para você falar evidências de língua. Porque o céu está fechando, Jesus está voltando. E quando você fala em mistério, você conversa com Deus e é com você, você não sabe o que você está falando. E você vai vencer as barreiras do dia a dia. Se você não tiver essa variedade de língua, né? O apóstolo Paulo ele fala que ele falava mais do que todos. Então, querido, nós temos que buscar isso. Viu, Luciano? O Senhor mandou dizer para você se esforçar. Ontem eu fui para Santa Lagoa, sentada ao lado da minha filha. Olha, eu falei, Luciana, tem mais de hora que eu estou orando, porque foi longe. E depois eu estava só em línguas. A coisa que aquela mulher para falar como é que chama a mulher que ele fica falando? GPS, por favor, eu tive isso daí, não está me atrapalhando. Ela, mãe, eu não posso desligar o vídeo. Então, aí ela baixou o negócio que só ela via. E eu fui orando, né? E aí continuei. Chegou lá os pastores pregando e tudo, eu prestando atenção e estou orando em línguas. Luciano, você sabe, desde aquela hora do GPR, que eu estou orando em línguas, Luciano. Irmão, vocês precisam, viu, irmão? Orar em mistério, porque o céu está fechando e Jesus está voltando. E essas palavras que a gente fala, muitas vezes você ora alta aí, amanhã vai ter uma oração maravilhosa aqui com os irmãos, tudo. É ruim? Não, é bom, porque quanto mais você ora, mais você vai aproximar de Deus. Mas muitas vezes o inimigo, ele capita um bocado das suas palavras, porque a palavra de Deus fala que ninguém sabe orar, ninguém. Mas que o Espírito de Deus intercede por nós nesse período. Põe aí, Romanos 8, 26. Né? Então a palavra de Deus fala que ele intercede, tudo que você fala, sério. O Pai, o Espírito Santo intercede. Mas quando você fala em mistério, não precisa nem do Espírito Santo, você já vai direto a Deus. É claro que o Pai e o Espírito Santo é com ele. Então, querido, por favor, você que não fala em mistério, começa a buscar. Porque o Senhor vai te... não é escutar, churiando lá, churicando, eu vou prender lá. Não, o Senhor vai te batizar. E você falando o mistério que Ele te deu, por isso que eu já notou que todo dia que eu abro o culto aqui, que a irmã fala assim, receba pastor, eu falo, receba Jesus. Glória, 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 aleluia. Foi dando glória a Deus que Ele me batizou. Sabe, Ele mudou as palavras. E cada vez que você vai falando em mistério, Ele vai trazer mais e mais. Irmão, e quando você ora em línguas, você ora, o resto, os outros estão começando, você está churiando, lá vai churiando. O pastor pregando, aquele tudo falando, e eu lá falando em mistério. Aí eu falei, Luciana, não é que tem mais de hora que eu já estou aqui sentada aqui. E desde a hora que eu mandei você baixar aquele trem, eu estou orando em mistério. Então, irmão, o tempo, você está entendendo? Isso é privilégio da pastora, é para todos nós, irmão. Luta para você receber esse Espírito Santo. Porque Jesus foi duro com eles. Nós não somos bastardos, nós somos. Nós não somos 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente havia de me amar. Porque vim de Deus e aqui estou, não vim de modo próprio, mas Ele me enviou. Por qual a razão vocês não entendem, ó? Acabei de dizer, quem não é nascido de Deus não entende a palavra. Prefere ler lá, não sei o que tem hoje, né? Antigamente falava gibi, né? Que eu nunca li essa revista de gibi. Mas o da Silva, quando era jovem, deve ter lido. Do que ler aqui? Porque não entra. Né? Você, quando você era jovem, tinha Jesus. Então, irmão, o problema é o seguinte. Olha o que Jesus falou, Jesus foi duro com eles, vou tornar nele, 43.
Qual a razão por que não entende a linguagem e sois incapazes de ouvir a minha palavra? Olha que Jesus foi dito, vocês são filhos do diabo. Como diz, vocês são criatura de Deus. Jesus falou com eles, vocês ainda não é nascido de Deus, não tem meu pai com vocês. Vocês falam que dá na cabeça de vocês, está aí o 44? Qual a razão? Vós sois filhos do diabo, olha, que é Jesus falando com ele, que é o vosso pai, quereis satisfazer o desejo quereis satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando fala de quando... Lê para mim, Lisângela, eu vou ler aqui comigo. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você viu aí Jesus falando para os escribas e fariseus? Queria Jesus operar, queria fazer milagre. Então, querido, sabe, você é filho de Deus. Você nasceu de Deus. Olha aqui quando ele fala assim, com a boca se confessa, né? E com o coração se crê para a vida eterna. Então, irmãos, coloque todo dia que você levantar. Você fala, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Fala comigo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Diga Deus, eu nasci e o Senhor me comprou com teu precioso sangue. Muito obrigado. E outra coisa, você tem que lembrar de muitas coisas que Deus fez na sua vida e agradecer. Sabe, ontem mesmo, eu não sei se foi ontem ou anteontem, falei com a Luciana. Falei, Luciana, quem era eu, minha filha, para fazer, acho que foi com você mesmo, Luciana, que eu falei. Quem era eu para fazer ITQ? Lembra? Porque, irmãos, eu tinha 8ª série de ginástica. Mas Deus colocou a Beth, que era da pedagogia, ao meu lado. Beth almoçava lá em casa, Beth estava comigo no ITQ, Beth me ajudou, a Glória me ajudou, e tudo me ajudou. Irmão, o dia que eu fui fazer o ditado, o ditado lá que você tinha que escrever, que eles falavam, né? E você tinha que escrever tudo, que eles pegavam tanta coisa da Bíblia. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Ela falava comigo, vai, você vai conseguir. Não é, irmão, que a Beth, que era, você vê que essa formatura dela era diretora de professoras de grupo. Olha o que aconteceu, eu tirei maior nota do que a Beth, e era ditado, falar do seu jogo. A pessoa ia editando, e você tinha que escrever o ditado, e eu consegui.